Da nossa última discussão do dia e que vai ser, com certeza, muito frutífera até. E convido o professor Dr. Gonzalo Vecina para falar e comandar, moderar a última batalha, como banir o Covid. O professor Gonzalo foi primeiro presidente da Anvisa, teve ali a sua digital muito bem impressa e, graças a ele, a gente tem muitas condições hoje de evoluir nessa discussão responsável sobre saúde pública. Dr. Gonzalo é médico sanitarista, teve participação como superintendente do Sírio-Libanês, na Prefeitura de São Paulo, como responsável pela vigilância sanitária e tantas outras, e é o nosso guru em muitos aspectos. Dr. Gonzalo, por favor, pode assumir. Eu só faço a observação que, infelizmente, o Dr. Cipriano Maia não conseguirá se juntar a nós nessa discussão em função de ele foi acometido com um quadro gripal grave, com febre, congestão, tosse, rouquidão, sem condições de participar. Então, ele lamenta, desejou boa sorte a todos nós e, Dr. Gonzalo, fique à vontade. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, cumprimentando o Carlos também e todos os nossos colegas que estão aqui conosco para discutir o que certamente não vai ser a última batalha, né? Porque a última batalha, infelizmente, nós não podemos antever no nosso horizonte. Mais uma batalha, né? E certamente não vamos banir a Covid-19, nós vamos tentar manter a Covid-19 num ponto de coexistência. De qualquer forma, achei muito interessante a discussão sobre as perspectivas para a expansão da testagem e ver que não existem consensos, né? Não existem consensos e um pouco disso que nós vamos também ver na nossa mesa a partir de agora. Como nós temos 1 hora, é uma coisa bastante estreita, né? Vamos chamar os nossos 5 convidados agora, uma vez que o representante do CONAS não poderá estar presente. E eu vou pedir aos nossos convidados que consigam se ater aos 10 minutos de cada um, para que sobre algum tempinho até para que a gente possa fazer uma discussão entre nós. Então, nós vamos fazer a discussão na sequência que está proposta pelo seminário, pelo Carlos. Então, a visão do Ministério da Saúde, a visão da Anvisa, a visão da indústria, a visão dos laboratórios e a visão das farmácias. Vamos começar, então, com a visão do Ministério, com a doutora Carolina Valero, que é representante da Secretaria de Combate ao Covid, do Ministério da Saúde. Por favor, doutora Carolina Valero. Então, bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa. Hoje eu represento a nossa secretária, a doutora Rosana, que por uma questão de agenda não pôde comparecer. E eu trago hoje para o nosso debate uma retrospectiva do que o Ministério da Saúde pensou e fez em relação ao Covid nesses 2 anos e o que a gente propõe agora como até ações do nosso Covid longo, do nosso pós-Covid. Pode, por favor. Vamos lá. Desde que a pandemia começou, o Ministério da Saúde... Doutora Carolina, não está no modo de apresentação. Não sei se consegue alterar. Só um momento, por favor. Caso contrário, pode seguir com dessa forma, slide a slide, como preferir. Ok. Então, foi instituído logo no início de fevereiro de 2020, foi instituído o Centro de Operação em Emergência e Saúde, que é o nosso COI,
abrangendo todas as secretarias trabalhísticas aqui do Ministério da Saúde, pensando nas estratégias de como fazer, não era nem um planejamento, mas agir naquele momento em que a situação demandava tomadas de decisão muito rápidas. Depois disso, com as questões do Covid cada vez mais acentuadas ali, e as necessidades de contratação, de aquisição de equipamentos, né, de imunizantes, houve a necessidade de se estruturar de uma maneira um pouco maior esse COI. Então, foi instituída, foi publicada em maio de 2021, a portaria que, então, constitui a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, que é a Secovid. A Secovid, ela ficou responsável, então, pelo nosso PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Foi desenvolvido, ao longo desse tempo, todas as ações, estratégias que eram discutidas, deliberadas, ele foi constituído, foi fazendo parte desse nosso documento, que a gente publicava e fazia as alterações a cada 15 dias. E também, sob a coordenação da Secovid, nós instituímos a Câmara Técnica Assessora em Imunização para a Covid-19, que é a CETAI-Covid. Então, dentro do... retomando aqui a questão do nosso PNO, dentro dele está todo o plano de contingência que o Ministério da Saúde trabalhou, pensando nessa orientação, na organização das respostas mais urgentes e sempre pensando em orientar estados e municípios nesse enfrentamento. Então, o PNO, ele traz as diretrizes para a gente de estratégias de imunização, dos grupos prioritários, como a gente começou no início, a gente teve que fazer essas divisões, né, de grupos prioritários para a distribuição dos imunizantes, trabalhando o esquema vacinal. Então, tudo que é ação estratégica voltada à Covid faz parte do Plano Nacional de Operacionalização, que é esse documento que está o tempo todo sendo atualizado. Doutora Carolina, se puder só ir passando os slides, nós estamos no terceiro slide apenas. Agora, passou? Agora, em relação à Câmara Técnica, né, como é que a gente instituiu essa Câmara Técnica? A Câmara Técnica, a CETAI, ela já também existia dentro do PNI, e pensando na CETAI Covid especificamente, a Secovid fez a publicação, convidou especialistas, pesquisadores, enfim, CONASO, CONASEMES, a própria OPAS, os produtores de fornecedores de imunizantes também, para compor essa Câmara Técnica e fazer as deliberações, a análise, todas voltadas à questão da imunização contra a Covid. Então, o processo dentro da CETAI, a gente faz a discussão, ela estava sendo uma discussão, até a semana retrasada, a gente discutia desde agosto até a semana passada, a gente estava discutindo semanalmente, trazendo para a CETAI essas discussões voltadas à questão dos grupos prioritários, a questão da intercambiabilidade das vacinas, vacinação por faixa etária, farmacovigilância, a questão das gestantes, né, dos imunocomprometidos, viajantes, que a gente tem uma demanda até bastante alta em relação aos imunizantes para viajantes que vão para outros países, profissionais da saúde, a questão da própria vigilância epidemiológica.
Então, tudo isso são pautas discutidas dentro da CETAI, são analisadas sempre pelos componentes, baseadas sempre no máximo que a gente tem de evidências, né, científicas e dados. Nem sempre a gente tem a evidência científica na tomada de decisão ainda, mas a gente sempre trabalha com os dados para levar a essa deliberação. As estratégias de como o Ministério da Saúde vai fazer para realmente a gente conseguir chegar a essas ações de uma maneira mais séria possível. Então, a partir desse momento, a gente tem as recomendações técnicas, né, que são transmitidas para a alta gestão, para a tomada realmente de decisão ali, porque a CETAI não é deliberativa, né, ela é consultiva. E, finalmente, a questão da própria operacionalização, que se dá pela coordenação aqui da Secovid. E, novamente, toda deliberação todas as notas técnicas que o Ministério lança, a gente tem sempre a publicação e a inclusão no nosso PNO. Vamos passar. Essa questão dos temas, né, que a CETAI discutiu, foram, nesse período, então, 29 reuniões ordinárias e extraordinárias. A partir agora de março, a gente já começou a fazer as reuniões CETAI e Covid quinzenalmente, para colocar também que uma outra preocupação do Ministério, que são as demais vacinas. Então, agora a gente está, semanalmente, a gente tem PNI, né, discutido na CETAI, e na outra entra a CETAI Covid. Então, já estamos trabalhando com as demais vacinas também e as estratégias. Eu trouxe aqui para vocês terem uma noção também da linha do tempo, dessas ações de planejamento da cobertura de vacina, como é que se deu. No início da campanha, né, em janeiro de 21, a gente começou a trabalhar nas estratégias, inclusive de distribuição para grupos prioritários. Em julho de 2021, nós chegamos à conclusão da primeira dose por esses grupos prioritários. Em agosto, se inicia a campanha para mais de 18. Em setembro, dose de reforço de grupos prioritários e alto grau de imunossupressão. Depois, a campanha de 12 a 17, também começa em setembro. Em novembro, a gente já tem a dose de reforço para mais de 18. Em dezembro também, dose de reforço da dose única da Janssen. Janeiro de 22, a gente teve a consulta pública, já pensando na questão da imunização de 5 a 11 anos, né, e o início da campanha, como se daria. Em fevereiro, a gente já concluiu a primeira dose. A gente está falando, quando eu falo de conclusão, muito voltado à distribuição, que é o papel mesmo do Ministério em relação aos estados e municípios. A conclusão da primeira dose, né, de 5 a 11, e a dose de reforço de 12 a 17 para os imunos comprometidos. Sempre atualizando a cada dose dessa que é colocada na campanha, né, de novo, voltando à atualização do PNO, a gente já acaba em fevereiro com a 12ª edição. E agora, em março, o início da segunda dose de reforço para a população com mais de 80. E a excepcionalidade da dose adicional para os viajantes. Em relação às estratégias, pensando já no Covid longa, a gente tem ações aqui dentro do Ministério, com todas as secretarias finalísticas também, no âmbito da atenção primária e especializada, sobretudo, que a gente tem essa preocupação em relação a esse pós-Covid, não só ao que a gente chama ali das sequelas, a Covid longa, mas também aquelas demandas que foram reprimidas, né, durante a pandemia, que a gente já sabe que em algumas áreas a gente já tinha uma demanda reprimida relativamente alta.
Então, a gente trabalha nesse momento com esse planejamento de como, de quais ações, por onde que a gente vai começar nessas ações. Também dentro da Secretaria de Vigilância Sanitária, né, em saúde, a gente trabalha a questão da própria vigilância genômica e a questão das testagens. E ainda trabalhamos com a questão da orientação quanto às medidas não farmacológicas, né, que mudam, claro, de acordo com o contexto. Na verdade, todas essas ações mudam, são muito dinâmicas o tempo todo, dependendo do nosso contexto e da questão epidemiológica, a gente vai alterando. E, por último, ainda trabalhamos com as ações em educação, que desde o início a gente precisou ter ações, muitas ações voltadas à educação dos profissionais, né, da ponta, mas também hoje a gente já pensa nessas ações voltadas a essas ações de pós-Covid. Acho que o que a gente tem no plano nacional de testagem também o diagnosticar para cuidar. Então, a gente aqui pensa em todas as estratégias de testagem, né, que essas testagens, essas ações que são instituídas também são publicadas e registradas no documento. E o plano de ação da sala de situação, a gente trabalha agora, né, com a questão da Ômicron, que é a nova, a mais recente, aliás, ação, né, do Ministério, pensando nesse monitoramento e na adoção de medidas também de prevenção. Aqui eu trouxe para vocês como é que está a questão hoje da vacinação, do que o Ministério da Saúde tem de registro. Então, são 484 milhões, né, de doses já distribuídas. O que a gente tem de doses registradas como aplicadas são 402 milhões, entre a primeira dose, segunda, a dose de reforço e dose adicional. É isso, para não... Espero que eu não tenha ultrapassado aqui o meu tempo. Obrigada. Só um pouquinho. Muito obrigado, de qualquer forma. Só uma pergunta, senhora, para a gente poder prosseguir. Qual é a posição do Ministério da Saúde em relação aos autotestes, para a gente poder depois fazer um diálogo com os outros participantes? A questão do autoteste, ela foi bastante discutida aqui. Hoje a secretaria responsável, né, é a Secretaria de Vigilância em Saúde, e a ideia é que o que a gente está trabalhando hoje é favorável, o que a gente está trabalhando em como que a gente conseguiria monitorar essa questão dos autotestes, pensando mesmo na questão epidemiológica, para a gente ter também os dados. Tá bem, muito agradecido. Vamos, então, passar às outras visões. Eu queria chamar, então, o Dr. Leandro Rodrigues Pereira, da Anvisa, né, da GGTPS. Por favor, Dr. Leandro, 10 minutos. Obrigado. Bom dia, Dr. Gonzalo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia a todos que estão na mesa. Quero agradecer aí e parabenizar a Ladiv pela organização do evento, um evento importante, né? Acho que a gente discutir toda essa questão de testagem e especialmente, né, um futuro, né, que se a gente está migrando num processo de migração, num processo inicial de pandemia para um próximo momento, né, eu acho que a manutenção da testagem ela se faz fundamental aí para monitorar toda a questão da Covid no Brasil. O processo de testagem eles precisam operar em consonância com os princípios de qualidade, de segurança, e, sem dúvida, são parte essencial aí, de um sistema de saúde forte, né? E vai ter reflexo direto na saúde pública. Ela é fundamental para identificar casos, contatos próximos, viabilizar o isolamento e agir de uma forma direta, né, na quebra de cadeia de transmissão. Junto com a vacinação, junto com as medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, tem desempenhado um papel muito importante na resposta à pandemia, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.
né? Nesse contexto, eu vou separar aí, didaticamente 3 pontos, né? 3 momentos a ação da Anvisa nesse processo e também já trazendo inputs do que a gente espera para o futuro, né? O primeiro momento ele aconteceu logo no início da pandemia, né? Quando surgiu a necessidade da gente ter os primeiros testes diagnósticos para diagnosticar a COVID, né? Doença nova, ou seja, não existia nenhum produto para diagnóstico no país, e poucos produtos no mundo, e a gente precisava agir com celeridade para poder ter acesso a esses produtos, né? A partir daí, a partir de princípios de reliance, né, a agência começou a trabalhar em flexibilização de requisitos regulatórios pré-mercado, né, buscando uma atuação mais forte em pós-mercado e possibilitando que esses produtos entrassem no mercado de uma forma célere, né? Esse foi o primeiro momento, né, que aconteceu situações semelhantes também com outros dispositivos médicos, como máscaras, bomba de difusão, ventiladores pulmonares, e também com medidas de flexibilização de certificação de boas práticas de fabricação. Essa medida aconteceu como uma verdadeira implementação de questões que a gente já havia discutido ao longo do tempo, né? Ou seja, toda essa questão de reliance faz parte da agenda regulatória da Anvisa. Então, houve uma catalisação, foi um verdadeiro catalisador desse processo, né? Então, na prática, aquilo que a gente já vinha desenhando para um futuro acabou acontecendo de uma forma mais rápida, né? Com isso, a gente conseguiu receber aí mais de 1.000 pedidos de registro de teste de COVID, né? A gente aprovou 768 testes que estão aprovados hoje e a gente reprovou 290 pedidos de teste, né? Então, com essa flexibilização regulatória, ela foi muito importante para a gente poder ampliar aí a oferta de produtos no mercado e possibilitar que a gente não tivesse condições adequadas aí de proceder testagem no Brasil. Esse foi a primeira ação sanitária da Anvisa. Essa ação ela foi adotada, eu vejo com bastante sucesso hoje, vendo essa leitura 2 anos após essa adoção, e a gente vê que essa iniciativa de reliance, ou seja, de aproveitar avaliações de outras autoridades, ela tende a se tornar algo perene, né? A gente vê, existe um projeto regulatório da Anvisa, projeto regulatório que é coordenado pela nossa área de assuntos internacionais, que tem um alcance transversal, ou seja, ele é passível de uso para todas as áreas da agência. Junto com isso, aprofunda-se também a discussão em âmbito do IMDRF. IMDRF é o principal fórum mundial de reguladores, num projeto que visa um programa de revisão única de registro, ou seja, um grupo de autoridades regulatórias faria uma única revisão regulatória de produtos de uma forma geral, podem ser inclusive testes para diagnóstico, e esses produtos teriam uma comercialização nos países, né? Isso vem um pouco de um projeto inicial de Reliance também, que é o programa MDSAP, né? Que é um programa de inspeção sanitária que iniciou também em âmbito do MDSAP, do IMDRF, e que é um grande sucesso. Então, eu vejo esses frutos futuros aí que devem avançar e avançar num ritmo muito rápido, né? O segundo momento que eu enxergo da ação sanitária da Anvisa foi no aspecto da testagem, né? Foi quando a Anvisa viu como necessário ampliar os pontos de atendimento, né? Ou seja, a gente tinha laboratórios que estavam cheios, né? Que não conseguiam lidar de uma forma plena com essa demanda, e aí surgiu a oportunidade de ampliar o mecanismo de testagem para as farmácias, né? Isso deu muito mais capilaridade ao acesso, né? E aproximou a população os recursos necessários para acompanhamento do seu estado de saúde e adoção das medidas de controle de disseminação, né? Isso a gente teve o cuidado de preservar a segurança na execução e sempre mantendo a interpretação dos resultados por profissionais de saúde, né? Assegurando que a notificação dos resultados fossem feitas aos órgãos de controle. Por isso que naquele momento, nesse segundo momento, não foi permitido uma política de autotestagem, né? O regulamento da Anvisa
ele traz que o procedimento de autotestagem ele requer, né, uma política pública que enderece, né, especialmente qual é a forma de manejo do paciente e a forma de notificação dos casos. Por isso que naquele segundo momento, como isso não fazia parte da política pública nacional, isso não foi endereçado. Mas certamente a abertura para as farmácias contribuiu aí para a ampliação de testagem. A gente sabe que, pelos dados propriamente liberados pela Abrafarma, são mais de 17 milhões de testes que já foram realizados em farmácia, né? Essa medida também de ampliação de locais de testagem, além dos laboratórios clínicos, ela já é objeto de uma discussão antiga na Anvisa, né? Foi objeto da consulta pública 911 e 912. Essa consulta pública ela recebeu várias contribuições e a gente deve ter em breve, muito em breve, já foi aprovado pela diretoria colegiada da Anvisa, uma audiência pública para discutir de forma mais profunda como ampliar a testagem para outros estabelecimentos que não os laboratórios de saúde de uma forma ampla, né? E isso também mantendo qualidade, né? Acho que isso aqui é fundamental. E o terceiro momento, que foi o último momento, ocorreu a partir de uma manifestação do Ministério da Saúde, por meio da alteração do PNE-teste, né, e trazendo o autoteste como parte da política pública para o país, né? A partir daí, a Anvisa trabalhou em regulamento de uma forma bastante ágil e aprovou aí, no mês de janeiro, um regulamento que permitiu a regularização de produtos autotestes, né? Hoje nós temos 21 autotestes regularizados na Anvisa, né? Esse dado, para a gente ter ideia do que a gente está falando, né? Hoje os Estados Unidos têm 14 testes aprovados, né? Eles iniciaram essa política antes que a gente, e a gente começou depois, mas a gente já tem 21 testes aprovados. Apesar disso, né, pessoalmente eu vejo que a política ainda não está completa, né? Os testes eles chegaram às farmácias, mas ontem eu passei numa farmácia, eu vi que um autoteste estava custando R$60, né, para a pessoa comprar, né? A gente verifica, por exemplo, na Europa, os produtos são vendidos a um preço médio de 3 euros, nos Estados Unidos de 2 a 5 dólares, né? O que justifica a gente ter um produto tão mais caro do que no resto do mundo, né? Eu acho que a gente precisa ainda, para alcançar os seus objetivos, que os autotestes sejam de fato acessíveis, se não distribuídos pelo poder público, mas eu acho que minimamente eles precisam alcançar preços que sejam adequados para a nossa população. Então, esses são os 3 pontos principais, né? Eu acho que essa questão de autoteste também abre um espaço para uma discussão de presença de autotestes para outras patologias, né? Essa discussão ela se fez presente no âmbito da revisão da RDC 36 da Anvisa, que foi objeto da consulta pública 714, né? E já há uma sinalização aí de uma ampliação das possibilidades de uso de autoteste. Esse regulamento ele já está com toda a questão da avaliação de consulta pública concluída, né? E aguarda uma deliberação da diretoria colegiada da Anvisa. Bom, gente, são esses os principais pontos que eu trago para o debate. Obrigado, doutor Vecina. Muito obrigado e sigamos. Muito obrigado, Leandro. Muito corajosa a posição da Anvisa, principalmente nesse avanço, né? Em entender que, em determinadas circunstâncias, e nós estamos vivendo um momento de determinadas circunstâncias agora, momento excepcional, a gente tem que aproveitar conhecimento gerado pelas outras agências, né? É óbvio que, num determinado momento, a gente vai ter que pensar melhor isso, porque a forma mais adequada, na medida em que nós estamos falando de atividade econômica, é criar os acordos de equivalência, né? Mas, de qualquer forma, eu parabenizo a atividade da agência, né? Apesar de que, é óbvio, você mencionou muito corretamente isso, precisamos ter uma política pública e a agência é responsável pela regulação e não pela produção de políticas públicas. Mas eu acho que o comportamento foi muito correto. Muito obrigado. Vamos seguir para o debate. Agora, com a visão da indústria, vamos ouvir o senhor Fábio Arcuri, representando a CBDL. Bom dia a todos, bom dia, professor Vecina, espero que esteja bem aí.
aos outros colegas da mesa. Bom dia. Carlos, obrigado pelo convite. Eu vou procurar fazer aqui um apanhado bem rápido para justamente deixar tempo para eventuais comentários, perguntas e discussões, né? De qualquer forma, do ponto de vista da indústria, ela acredita que todas as formas de diagnósticos, né, laboratorial, dentro da farmácia, o próprio autoteste, são válidas e, por vezes, complementares, né? Eu acho que a única coisa que a gente tem que acrescentar, que eu acrescentaria ao que o Leandro acabou de falar em relação à qualidade dos testes, é que a gente não pode esquecer o papel do médico, seja no Covid, seja em qualquer outra patologia, né? Então, nós temos aqui o Sérgio, que vai falar da visão da farmácia, e o meu objetivo aqui com o que eu vou falar agora não é polemizar, né? Mas a gente sabe que o paciente busca muito a farmácia, e às vezes muito mais a farmácia do que o próprio centro de saúde, porque evita fila, porque uma série de questões. E na farmácia ele tem acesso, agora já faz um tempo, as farmácias têm assistência farmacêutica, portanto essa situação ela foi resolvida. Eu falo isso com propriedade porque eu particularmente também sou farmacêutico, formado lá nos finais dos anos 80, né? Então, existe aí uma questão importante que a gente não deve menosprezar com relação ao acesso. Confirmando aí também o que o Leandro falou, eu tô gripado e no domingo eu fui à farmácia buscar um teste e me custou R$ 70, né? Ok, fiz o teste, felizmente deu negativo para Covid, enfim. Então só também confirmando essa questão. Mas de qualquer forma, a CBDL, junto com outros grupos, ela teve uma iniciativa que eu acho que foi provavelmente única no mundo, ou pelo menos ela foi a pioneira, que criou-se o grupo de validação de Covid. Esse grupo ele é indústria, academia e laboratórios, né? Os grandes laboratórios e as indústrias e a academia se juntaram, a academia montou um protocolo de validação e os exames de Covid foram, à medida que eles estavam chegando, foram sendo validados. Essa validação ela não era oficial, ela era oficiosa, mas ela dava para nós essas informações. Eu acho que isso é um aprendizado importante para o futuro. Eu não estou focando só aqui no Covid, mas em tudo, né? Em todas as outras infecciosas e etc. E por isso é importante que a gente tenha alinhamento de agenda, como houve alinhamento de agenda com a Anvisa, com a Abramed, com o SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e outras entidades, houve um alinhamento importante para que as coisas pudessem caminhar no sentido único e profícuo, né? Uma outra coisa importante, um outro ponto importante, a indústria tem que tomar ações, junto com o setor, né, com toda a cadeia da saúde, ações indiretas em relação à saúde, mas diretas em relação à cadeia da saúde. Por exemplo, as questões logísticas, né? Atualmente, só como exemplo, atualmente o Brasil tem, ou pelo menos o estado de São Paulo tem, uma falta de gelo seco, né? Quer dizer, para aqueles produtos que necessitam, congelados e que necessitam ser transportados a uma temperatura negativa em relação ao zero, a gente está com problema. Várias companhias, várias empresas da CBDL têm o mesmo problema. Então, isso é só um exemplo, não se aplica aos produtos de Covid nesse momento, mas de qualquer forma, é um exemplo que eu estou dando em relação a outros fatores que são importantes, fundamentais dentro da cadeia de saúde, para que o teste atinja o usuário final, seja ele laboratório, seja ele farmácia, seja ele paciente. Claro que o beneficiado dessa história toda é o paciente e a relação paciente e médico, né, com respeito ao desfecho clínico. Mas é muito importante isso. E a outra... E aí, esse é o meu último ponto.
Eu acho que a gente deve trabalhar conjuntamente com outros atores do setor para garantir sustentabilidade do setor. Né? Agora mesmo eu estava vendo uma notícia que existe uma entidade do setor de saúde que busca uma reunião com o Ministério da Saúde para fazer alinhamentos de preço, né? Para a tabela SUS e etc. Com isso eu quero dizer o seguinte, aparentemente, dentro do setor de saúde, principalmente no setor de saúde suplementar, existe um problema sério de equação financeira, né? E esse problema se agravou muito. Então, o problema logístico se agravou muito. O problema logístico agora se agrava mais ainda porque a parte do Covid a gente está enfrentando, o mundo está enfrentando uma guerra, e essa guerra, para não entrar no tema, simplesmente para falar, aumentou o preço dos voos, preço do combustível, a inflação tá bem alta, e a gente não vê dentro do sistema condições de equalizar isso. Então, é importante que a gente entenda as barreiras, como que o setor financeiramente se comporta, quais são as alternativas fiscais que a gente tem, inclusive, por exemplo, voltando ao preço dos R$70, né, que são mais de 10 euros, por que esse preço é assim? Será que tem custo de importação envolvido? O custo logístico é muito alto? Como é que a gente pode melhorar isso? A nossa infraestrutura, ela é adequada? Né? Todas essas perguntas, elas devem ser feitas com profundidade, com diferentes setores da sociedade, com diferentes setores da cadeia de saúde, para justamente a gente encontrar soluções que viabilizem que o setor sobreviva com mais saúde financeira, e que o paciente tenha um acesso adequado aos exames. Então, somente para reforçar, professor, a CBDL e a indústria, ela vê o autoteste como uma ferramenta importante, junto com as outras, no combate ao Covid enfim, quando ele se tornar efetivamente uma endemia. Eu não tenho condições de definir se já estamos numa situação endêmica ou não, se ainda é pandêmica, mas eu acho que mesmo quando for endêmico, quando a gente chegar nesse ponto, o autoteste, o teste na farmácia, o teste profissional feito na farmácia e o laboratório, eles são complementares e devem ser, sim, considerados, sempre levando-se em consideração, desculpa o pleonasmo, levando-se em consideração a qualidade clínica do resultado do exame. Mas não menos importante, a cadeia de transporte, por exemplo, a cadeia de frio e etc. Então é isso que eu queria deixar aqui discutido. Muito obrigado, Fábio. Muito boas suas considerações, e delas eu tiro duas conclusões, né? Uma primeira conclusão, que o que é bom deve ser utilizado. O que é bom para quem? Para o cliente final, né? Então, o autoteste, ele aumenta o acesso para a população de uma medida não farmacológica importante. E agora, ela tem que estar incluída numa política pública, como já foi colocado aqui pelos que te antecederam, né? Quer dizer, tem um resultado que é o resultado individual, o meu teste. Só que, no meio de uma condição epidêmica como a que nós estamos vivendo ainda, e continuamos vivendo, só para deixar claro, seria importante que esse dado fosse coletivamente trabalhado, né? Então, falta uma política pública que trabalhe esse dado, que use esse dado coletivamente. A segunda coisa que você falou é o tema da próxima reunião que o Carlos vai convocar aí da CBDL, né? Quer dizer, o que fazer com os impactos econômicos financeiros dessa crise que nós estamos vivendo, né? Em relação a não só os testes, mas em relação a todas as questões relativas ao setor de laboratório, aí, de produtos para essa área em que a CBDL atua.
E, pegando o gancho, nós vamos, então, passar a visão dos laboratórios. Vamos ouvir o Fábio Brazão, representante da SBPC e da Medicina Laboratorial. Por favor, Fábio. Bom dia, doutor Vecina. É um prazer estar com o senhor aqui nessa mesa, nesse painel. Cumprimento todos os colegas da mesa e também agradeço o convite da CBDL para participar desse evento. Falando um pouquinho aqui dos laboratórios, eu posso dizer, todo mundo vai lembrar que desde o início da pandemia foi um grande desafio para os laboratórios clínicos a realização dos testes para a Covid, né? No começo da pandemia, os laboratórios tiveram que correr ali atrás de EPI, segregar a área de coletas, inovaram com drive-thru, né? Inúmeras maneiras de você agregar valor à população, à comunidade científica, aos médicos, de chegar a um diagnóstico rápido e preciso. Nós tivemos aí, como já foi falado, em 2020, junto com outras sociedades científicas, com apoio de inúmeros laboratórios do Brasil, fizemos um programa de avaliação dos kits, né? Apesar da Anvisa fazer um bom trabalho na ágil autorização, no registro dos kits que chegavam ao Brasil, nós fizemos esse programa para avaliar os kits de coronavírus que chegavam no Brasil, onde era testada a sensibilidade e a especificidade do teste, já que o laboratório clínico ele tem que cumprir ali a RDC, atualmente a RDC 302 da Anvisa, e tem um grande rigor na realização de um teste no exame laboratorial, né? Você tem que não só avaliar a sensibilidade e especificidade, mas tem que participar de um controle externo de qualidade, do ensaio de proficiência. Você tem que fazer o controle interno de qualidade no laboratório. Então, no início, tivemos ali uns testes rápidos de anticorpos, né, que apareceu rapidamente, depois logo surgiram os exames de RT-PCR, o exame que pega aí o material genético do vírus, que é o exame, continua sendo hoje ainda o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença. Logo surgiram os testes de antígenos, que também é um teste útil. Passamos aí pelas sorologias de IgG, a gente não tínhamos vacina ainda naquela época, então, em algum momento, o médico, a população, acabava pedindo ali um exame de sorologia IgG, de anticorpos neutralizantes, né, para ver se o paciente teve ou não Covid. E a gente teve a patologia clínica. Eu falava que eu como médico patologista clínico, ficava horas no telefone tentando explicar o objetivo de uma sorologia IgG, uma sorologia IgM, IgA, qual era melhor, se era importante fazer. Então, foi um grande trabalho na pandemia. A gente parabeniza não todos os profissionais de saúde, mas grandemente também os médicos, patologistas clínicos nos laboratórios que ficavam divulgando, que é o nosso trabalho, né? Ensaiando ali e aprendendo junto com a comunidade científica, né? Passamos por um momento onde esses exames foram também colocados no rol de procedimento da ANS, então, ou seja, o papel das agências, Anvisa e ANS, foi extremamente importante, onde o paciente, onde a população já poderia fazer os exames pelos seus planos de saúde. Então, isso foi um passo importante, né? Outros exames laboratoriais, só acrescentando também, nós colaboramos para que ele fosse, de forma ética, para que ele fosse incluído no rol de procedimento, exames como dedímero, procalcitonina. Tivemos aí, início do ano, aí uma epidemia de influenza A e B, então já estava no rol aí os exames de influenza, tanto o teste de antígeno como o PCR com a influenza, vírus sincicial respiratório. Então, vários exames laboratoriais também foram incluídos no rol e ajudaram muito no diagnóstico, numa conduta terapêutica adequada pelo médico assistente, né? Então, o laboratório teve esse grande papel, né? E eu posso dizer que os laboratórios que realizam os exames de Covid, eles têm aí além de uma habilitação para realizar esses testes, uma fiscalização frequente, mensal, monitoramento dos seus exames. Hoje em dia, o Ministério da Saúde
delegou também essas funções aos laboratórios centrais dos estados, para monitorar os laboratórios de cada estado, né? E agora, por último, nós tivemos autorização para a realização dos autotestes. O que nós achamos dos autotestes? O autoteste, acho que é uma ferramenta com grande potencial, útil no momento, né, da pandemia, onde você empodera o paciente, né? Mas, obviamente, que ele tem que ter o paciente tem que ter uma certa cautela. Por quê? O Covid ainda apesar de já estarmos aí 2 anos, para algumas pessoas, dependendo da educação da pessoa, ela tem que ter um conhecimento aprendizado para realizar o teste. Então, normalmente um teste de RT-PCR, um teste de antígeno no laboratório, o profissional colhe, você normalmente colhe do nasofaríngeo. O autoteste, você normalmente é uma coleta nasal, né? Então, tem que ter essa cautela no autoteste, né? E vemos com importância, o doutor Gonçalo falou aí das políticas públicas, por exemplo, um item que os laboratórios fazem é a notificação do teste. Então, você dá uma visão epidemiológica da doença no Brasil. Então, acharíamos importante no autoteste ter como cliente, como a população, registrar o seu resultado. Né? Registrar o seu resultado para conhecimento. Né? Lembrando que o autoteste é um teste de triagem, né? Isso está na resolução de liberação do autoteste, é um exame importante, mas um exame de triagem, e em casos que precisa ser reavaliado, confirmado, continuamos aí como o RT-PCR sendo o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença. Então, essa questão de notificação do teste, achamos muito relevante continuar o estudo para que tenhamos no futuro uma maneira de conhecimento da epidemiologia da própria doença, né? E a nossa sociedade científica continua à disposição aí da população, das entidades governamentais, né? Temos trabalhado bastante junto com a indústria, a CBDEG, na avaliação de todos esses testes para dar o melhor para a população. Eu acho que eu vou parar por aqui, deixar um debate final aí para a gente poder continuar conversando e discutindo esse tema tão importante. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Fábio Brazão. Eu acho que a gente tem que registrar a importância da SBPC e da medicina laboratorial nessa crise, né? Porque no começo houve muito bate-cabeça, né? Ninguém sabia para que serviam os testes, né? A gente tem que olhar para isso e lembrar disso. A gente não sabia o que era um teste sorológico, a gente não sabia o que era um teste molecular no começo desta crise. E houve muitos erros. Não se trata agora de ficar fazendo uma autópsia do que nós fizemos, mas nós não podemos esquecer do que nós fizemos. E, em grande medida, foi muito importante a posição dos profissionais, dos médicos, dos profissionais farmacêuticos ligados à SBPC e à medicina laboratorial. Foram eles que lideraram esse projeto da gente entender o que a gente estava olhando e vendo, né? Então, eu acho que foi importante isso, e importante também reconhecer, né, apesar do problema mercadológico, a importância dos autotestes e as limitações dos autotestes. Cumprimento o doutor Fábio pelas posições das duas organizações que ele está aqui representando. E vamos agora, então, ouvir a visão das farmácias, né? A farmácia que é esse ente em transformação. Eu acho que de todos que estão aqui hoje, a farmácia é que está experimentando uma transformação mais violenta, né? Principalmente com o advento dessa pandemia. E, para isso, vamos ouvir o Sérgio Mena Barreto, que é o diretor executivo, então, da Abrafarma. Por favor, Sérgio. Olá, bom dia a todos. Obrigado aí, estava ouvindo aqui os que me antecederam. Obrigado aí, professor Dr. Gonçalo Vecino. Prazer revê-lo aqui depois de tanto tempo. E vamos conversar um pouco sobre testes rápidos, autotestes e o papel da farmácia. Realmente,
doutor Gonzalo Vecina, a farmácia está passando por um grande momento de transformação, né? E a gente tem muita satisfação no que essa farmácia tem se transformado, na verdade, né? Então, é uma transformação absolutamente positiva, uma transformação que vem para atender os anseios da sociedade brasileira, né? E a gente fica muito contente com isso. Bom, falar um pouco do que é a Abrafarma. A Abrafarma é uma entidade que reúne as 26 maiores redes de farmácias do Brasil. A gente tem aproximadamente 9.000 farmácias, mas essas 9.000 farmácias correspondem a quase metade de tudo o que se vende no mercado brasileiro. Então, a gente tem 45% do mercado, então, aproximadamente 70 bilhões de vendas, um pouco mais de 69 bilhões até fevereiro de 2022, um pouco mais de 963 milhões de atendimentos. É como se o Brasil tivesse passado 4 vezes, né, nessas nossas 9.000 farmácias, que estão nas 1.000 maiores cidades brasileiras. E, apesar de o Brasil ter 86.000 farmácias, como eu falei, com 10% das farmácias, a gente tem quase metade do movimento. Eu acho que a grande discussão aqui, e o que eu trago para vocês o doutor Gonzalo já deu esse gancho aí, a transformação pelo qual a farmácia está passando no Brasil. E essa pandemia, ela trouxe, sim, ela escancarou essa transformação. A gente batizou esse movimento, viu, doutor Vecina, de uma revolução silenciosa. Desde a aprovação da Lei 13.021, em 2014, a gente cuidou de qualificar 26 mil profissionais farmacêuticos que a gente cuidou de estruturar salas, criar POPs, e de cobrar da sociedade brasileira, da Anvisa, uma regulamentação. E vem a pandemia, e a pandemia prova que tudo isso, mais de 25 mil certificados emitidos, programas de pós-graduação online, programas de pós-graduação presencial, ou seja, essa transformação da profissão que a gente tem conduzido na farmácia, vem a pandemia e prova que, assim, a tese estava correta e então a farmácia vem nesse momento e presta um valor inestimável à sociedade brasileira, mudando a face da farmácia. Eu quero usar desse momento todo um pequeno exemplo, né, dura 1 minuto, que uma matéria que saiu no Jornal Nacional no começo do ano, falando da questão dos testes na farmácia. Nos últimos dias, a procura por testes de Covid aumentou muito nas farmácias do Brasil todo, e os resultados positivos também. Fazer um teste rápido para descobrir se é ou não Covid não tem sido das tarefas mais fáceis. Em grandes redes de farmácias de São Paulo, na maioria das vezes, é preciso esperar 24 horas por uma vaga. Estou tentando desde ontem. Primeiro eu fui no teste de farmácias, né, que são os mais rápidos. Então, assim, não tinha disponibilidade. A gente vinha numa média de 80, 90 mil testes por semana. Então, óbvio, se a procura aumenta para 130, 140, 150 mil testes, obviamente, se você tem um pico inesperado, aí a gente tem que repensar os estoques, repensar a oferta do produto. É o que está acontecendo no momento. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o número de testes rápidos realizados na segunda quinzena de dezembro cresceu mais de 50% na comparação com a primeira. A alta também se reflete na chamada taxa de positividade. Era um pouco mais de 5% de exames positivos no começo de dezembro. No meio do mês, chegou a quase 7%. E ontem, essa taxa já esbarrou nos 27%. O Brasil ainda é um país que testa pouco a população. É só olhar para o lado. Os nossos vizinhos na América do Sul, por exemplo, testam 2, 4, quase 5 vezes mais. E é só testando que se pode isolar os infectados mais precocemente. Bom, essa reportagem falava de 150 mil testes por semana. Nós chegamos a 750 mil testes por semana, algumas semanas depois. Então, com resultados de positivo por volta de 48%. Então, desde que a Anvisa aprovou os testes, né, testes rápidos em farmácias, a gente quase bate aí os 17 milhões de testes.
uma taxa de positivo média de 23%. Agora, na última semana, a gente volta a ter uma pequena, depois de 8 semanas caindo, um pequeno levantamento aqui da curva. Essa é a curva de toda a pandemia, desde quando a gente chegou a montar esse painel. Hoje a taxa de positivo em torno de 15,5%. E sim, o Brasil foi na farmácia testar. Sim, a farmácia foi o local que testou o Brasil nesse período de pandemia. Agora a gente entra no autoteste e eu tenho um orgulho de anunciar aqui, eu acho que o Carlos já falou mais cedo, mas a gente lança hoje, aproveitou essa data desse seminário internacional, para lançar hoje o site meuautoteste.com.br, é um esforço da Abrafarma e da CBDL, é uma maneira de falar com a população, explicar à população, ou seja, levar mais informação para a população, publicar também resultados consolidados que, porventura, a população reporte para os fabricantes. Por sinal, já vou mostrar o primeiro painel que a gente tem aqui de resultado. Eu acho que o grande avanço que a gente tem é colocar o cidadão comum do lado da sociedade, na frente de batalha também, tendo autorresponsabilidade, autocuidado, né, cuidando dos que estão em torno. E o autoteste ele permite isso, que você leve um instrumento simples para casa e que você possa acompanhar você mesmo, obviamente com todos os cuidados, e daí a ideia de ter esse site, né, para esclarecer e falar todas as vezes. Os nossos farmacêuticos também dão instrução nas farmácias, mas para que as pessoas possam continuar se cuidando e tenham essa autorresponsabilidade. Os primeiros resultados são muito, digamos assim, impactantes para mim, porque se a gente está numa taxa média de 16%, né, média Brasil, óbvio, gente, isso aqui é um pequeno painel, são 25 mil usuários que reportaram, né, para os fabricantes. A gente tem uma taxa de positivo no autoteste de 79%. O que quer dizer que, muito provavelmente, a pessoa compra o autoteste, leva para casa porque está com sintoma, né? E provavelmente ou já testou positivo e vai ver quando que sai daquela crise e aí faz o autoteste para checar, ou que realmente está com sintoma e quer diferenciar se está ou não com crise, com síndrome gripal. Alguém deu um testemunho agora aí que estava com sintomas e foi na farmácia, comprou o autoteste. Esse é o dado atual. A gente espera deixar a sociedade totalmente informada ao longo do tempo. Eu escuto sempre, né, os $5. Nos Estados Unidos, um autoteste custa $5. Gente, eu estive menos de 3 semanas nos Estados Unidos e o autoteste custa entre $12 e $15 nos Estados Unidos por teste, né? Então, eu não sei onde que as pessoas viram os $5, mas essa é uma foto real de uma loja, de uma Walgreens, né, e de uma CVS, R$ 23,99, não querendo, né, discutir a questão do fabricante nem nada, varia até entre R$ 23,99 até R$ 29,99. Nós temos no Brasil a questão dos impostos e realmente, sim, óbvio que é um grande desafio a gente baixar esse preço, né? Se a gente encontrar uma maneira de baixar o preço, mas aqui a gente tem ICMS, tem todos os impostos, ou seja, tem um custo de logística para chegar lá. A farmácia realmente está em transformação e a gente começou essa transformação em 2014 com a aprovação da Lei 13.021. Essa jornada ela continua, é uma verdadeira corrida de obstáculos também, né? A gente ainda espera e desejamos que esse ano ainda a gente tem conversado com a Anvisa, muito provavelmente essa discussão da 911, a 912, as duas consultas públicas, a consulta pública altera 44, a consulta pública altera 302, vão entrar em debate público nos próximos dias, né, nas próximas semanas, e acredito que isso traz também para a população muitas outras possibilidades, e a farmácia não pode ser ignorada, a importância da farmácia nesse sistema. Gente, nós temos 86 mil farmácias, talvez 20 mil farmácias tenham condições de oferecer um serviço totalmente diferenciado para a população. Somente a gente, nas nossas 9 mil farmácias, já temos 6 mil salas de serviços farmacêuticos montadas. E a nossa visão daquela revolução silenciosa era muito simples. A farmácia poder ajudar a saúde brasileira, melhorar a saúde, melhorar a face, utilizando teste rápido, né, como forma de triagem,
atuando na prevenção por meio da imunização, isso já temos um RDC da Anvisa que permite, e monitorar e aconselhar o paciente visando a uma melhora na adesão ao tratamento, que a gente sabe que o abandono no Brasil está por volta de 54%, né, em vários estudos que apontam isso, e é na farmácia, certamente, que a gente vai ajudar um pouco nessa debandada que o paciente tem normalmente depois de 6 meses, quando começa o tratamento, o usuário crônico, principalmente, abandona. A gente preconiza 8 serviços, desde a aprovação da Lei 13.021, e essa é a realidade que a gente transformou. Das nossas 8.900 farmácias, 6.000 têm salas de serviços farmacêuticos. Essas são fotos reais de farmacêuticos reais, atendendo clientes reais em 1.000 cidades brasileiras e transformando, ajudando a monitorar e acompanhar e mudar um pouco a saúde. A verdade, gente, é que a jornada do paciente crônico ela não é fácil, né? E qualquer instrumento, qualquer elemento que a gente possa acrescentar nesse jogo aí, né, para facilitar o acesso, para facilitar a tomada de consciência, aumentar a tomada de consciência, tornar a jornada mais feliz do paciente, eu acho que a gente ganha e o Brasil ganha no final. A saúde, no final, será muito melhor no país nos próximos anos. Os nossos desafios, né, agora, em breve, primeiro, mais serviços, aí, como eu já falei, a Anvisa está com essa revisão regulatória. Do nosso lado, fazer curadoria, oferecer opções, cuidar para que todos os produtos registrados e com qualidade estejam disponíveis para as pessoas e, se possível, a um preço mais acessível possível. Concordo também que a gente tem que encontrar maneiras de baratear o preço. Mais adesão, falar para as pessoas, para aumentar essa consciência, né, de adesão ao tratamento, para evitar agravos, para não incorrer em agravos, e mais autocuidado para facilitar a jornada. Então, é um mundo que está caminhando também para ser cada vez mais high-tech, mas também a farmácia pode oferecer esse high-touch, né, esse lado do humano, do acolher, que é o que nós bem fazemos, né? Na pandemia, até fomos chamados para acolher mulheres vítimas de violência, tivemos muito prazer de montar esse projeto junto com a Associação Nacional de Magistrados, e acreditamos que aqui é o local para fazer esse acolhimento, porque aqui nós somos o lugar das pessoas, aqui é o local onde a gente pode ter mais proximidade, ajudar no acesso, melhorar a saúde brasileira. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Eu vou tentar aqui cancelar o meu compartilhamento, que eu vi que o meu mouse sumiu aqui, deve ter travado. Opa, alguém me ajudou. E eu queria, só para encerrar, doutor Gonzalo Vecina, 30 segundos para contar uma história. Nós temos uma farmacêutica em Contagem, em Minas Gerais, numa rede nossa chamada Araújo, que ela está num posto de gasolina. A farmácia dela está ao lado de um posto de gasolina. E todo dia ali param dezenas de caminhoneiros para comprar Viagra, para dar lá fila. Muitas vezes não compram camisinha junto, tá? E ela tem um poder de convencimento muito interessante. Lá ela tem uma parceria com um laboratório de análise clínica, que tem uma sala dentro da farmácia, e ela pergunta para o caminhoneiro: o senhor já fez um teste de HIV? O senhor já fez um teste de sífilis? E ela tem identificado, os caminhoneiros topam fazer, né, algo que provavelmente jamais fariam, jamais iriam no UBS parar para dizer: bom dia, gostaria de fazer um teste de sífilis, mas ela consegue convencer daquela parada do caminhoneiro. E ela tem identificado dezenas e dezenas de sifilíticos e HIV positivos encaminhados para a UBS do lado. Inclusive, ela coleciona testemunhos dos médicos da UBS do lado, com esse encaminhamento e com essa ação que ela faz. Assim, eu acho que não tem preço utilizar uma estrutura instalada no Brasil inteiro para ajudar a vencer os obstáculos que a gente ainda enfrenta no nosso país. Muito obrigado, é isso que eu gostaria de falar. Devolver a palavra ao doutor Gonzalo Vecina. Muito bom, muito obrigado, Sérgio. Eu acho que não é uma nova farmácia no sentido revolucionário, né? A farmácia sempre foi uma instituição comunitária muito importante no Brasil. E o que nós estamos vendo é a farmácia se readaptando ao tempo do digital, né? Então, acho que essa transformação é importante. O que nós não podemos perder de vista, Sérgio, e nossos aqui assistentes, é que a farmácia é um dos estabelecimentos de saúde que existem.
Então, ela não pode ocupar o espaço dos serviços de patologia clínica, porque os serviços de patologia clínica terão que continuar existindo, porque existem coisas que só podem ser feitas em um laboratório. Da mesma forma, ela não pode tomar o espaço da atenção primária à saúde, porque não existe médico na farmácia. Existem fantásticos farmacêuticos que podem prestar um excelente serviço para a sociedade, mas existe um limite na atuação dos farmacêuticos. Então, nós temos que conseguir construir um sistema de atenção à saúde onde as diversas agências consigam dar a sua melhor contribuição para que a população brasileira possa ter a melhor assistência à saúde. Então, eu acho que foi muito interessante ver a evolução da farmácia e acho que o autoteste faz parte desse conjunto de transformações que nós estamos vivendo. Pergunto aos nossos membros aqui se gostariam de fazer alguma complementação, porque graças ao fato de todos terem se comportado direitinho em relação ao tempo, nós temos aí algum tempo a mais. O Carlos pode também, se quiser, fazer parte desse grupo para colocar alguma opinião externa, Carlos. Som? Perfeito. Me escutam? Sim. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os palestrantes. Para a gente, para a CBDL, para a Ladiv, é uma grande honra contar com tantas opiniões que se complementam. E o foco principal tem sido, de fato, com o paciente. O que a gente percebe, doutor Gonzalo, é esse grande esforço em criar alguma coisa que, de fato, mude o cenário da saúde. E acho que, entre tantas cabeçadas, o resultado é muito positivo, né? E mostra que, de fato, juntos nós podemos muito mais do que individualmente. Então, a pandemia nos trouxe, acho que esse é o maior legado de todos, e esse olhar especial. Então, eu tenho certeza que a gente está no meio de um período de grandes mudanças. A jornada dessa do paciente, ela depende desses esforços que nós passamos, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista da criação e preparação de novos ambientes, seja do ponto de vista de produção e desenvolvimento de produtos cada vez mais eficazes, precisos e precoces, e até dos profissionais de saúde habilitados e capacitados para dar essa atenção em todos os aspectos, como a SBPC também tem feito. Então, eu acho que é um caminho sem volta, de mudança, de participação e com um espírito maior. Eu acho que muito mais do que uma visão corporativista que às vezes a gente teve no passado, hoje é importante olhar para o futuro, né? E a sua pergunta até para o Ministério, para a doutora Caroline, acho que foi muito importante. Qual a visão do Ministério sobre o autoteste? Na verdade, eu não tenho dúvidas de que a visão do autoteste pelo Ministério é de algo importante, fundamental e que complemente as demais ações, como funciona, por exemplo, hoje, brilhantemente com o autoteste de HIV. Acho que é o melhor exemplo e o Covid pode servir dessa forma. Se por razões, às vezes, de orçamento ou políticas, o que seja, eventualmente não se pode tomar uma ação mais concreta de imediato, não significa que não tenha essa percepção. E isso é fundamental, inclusive, para as outras situações que a gente tem. A gente ouviu o Dr. Sérgio Carmona, da FIND, falar sobre o que já se fez em termos de hepatite C, que é o próximo olhar, eu também já comentei. Então, acho que é importante ter essa visão, e eu fico bastante tranquilo de saber que todos têm, sim, esse olhar positivo, proativo para o paciente. Então, devolvo aí para o senhor, doutor Gonzalo. Ótimo, Carlos. Muito obrigado. Acho que você resume bem as posições. É óbvio que temos muito a aperfeiçoar, né? Temos muito a caminhar ainda. Acho que o autoteste está ocupando um espaço importante. Acho que todos os atores aqui, o ator público, a regulação, o representante da indústria, das farmácias e dos laboratórios,
deram uma contribuição importante para esse novo momento que nós estamos vivendo. É óbvio que, como já foi dito, e o dado que o Sérgio trouxe sobre a positividade dos testes, nós tivemos nos últimos dias um pequeno crescimento na positividade. Isto é uma indireta do que está acontecendo com a Omicron BA2 no Brasil, né? Então, infelizmente, não acabou a pandemia, né? Eu acho que temos uma perspectiva positiva no horizonte, mas ainda estamos em clima pandêmico, com certeza. Vamos tentar ver como é que a gente vai viver os próximos dias. Pergunto novamente se alguns dos nossos participantes aqui gostaria de fazer alguma consideração final. Por favor, Fábio Arcuri. Bom dia a todos. Não, na realidade, eu tenho que sair agora mesmo, então eu queria agradecer o convite do Carlos, eu queria agradecer a sua mediação, bem como de todo o evento, agradecer ao Fábio, o Sérgio e o Leandro pela participação e a nossa colega do Ministério da Saúde. Acho que foi um evento interessante e está claro que os desafios eles continuam. O que acontece é que agora a gente sabe um pouco mais, né? A gente sabe um pouco mais das coisas que temos, dos limites e dos problemas que enfrentamos e que iremos enfrentar ainda, né? Quer dizer, o Brasil como país e em termos de infraestrutura tem muito a melhorar, né? E aqui estamos para isso. Todos nós fazemos parte de diferentes setores e que juntos podemos agregar alguma coisa para a sociedade no presente e para o futuro, que é para isso estamos. Então, mais uma vez, obrigado e peço milhões de desculpas, mas eu realmente tenho que cortar, tá ok? Ok, obrigado, Fábio. Alguém mais? Fábio, abre o seu microfone. Ok, só para agradecer mesmo a oportunidade ao Dr. Gonçalo, que é um prazer revê-lo, mesmo que seja virtualmente, assim, né? De todos os colegas. Espero em breve podermos estar nos encontrando pessoalmente e como o Dr. Gonçalo falou, a pandemia não acabou, então a gente deve continuar tendo os mesmos cuidados, né? Procurar fazer o exame quando necessário, na hora certa, no lugar certo, né? E dizer que os laboratórios clínicos do país estão à disposição aí com os diversos exames laboratorial, não só para o diagnóstico da doença, né? No diagnóstico da doença do próprio COVID, como o RT-PCR, que é o exame padrão ouro, mas também com os outros exames, que hoje a gente vê muitos pacientes com algum tipo de sequela em tratamento médico, e a nossa sociedade de patologia clínica, medicina laboratorial, sempre prega o uso consciente, né? O uso consciente do exame laboratorial, o uso racional do exame laboratorial. Então, deixar essa mensagem aqui, e a gente continua à disposição da população, da comunidade científica. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Leandro, Sérgio. Bom, vou fazer umas breves palavras aqui, agradecendo aí mais uma vez o convite, a discussão. Acho que a grande mensagem que eu tento deixar aqui é do engajamento de todos, né? Cada um tem um papel importante e complementar, né? A gente tendo um engajamento do setor público, do setor privado, é o caminho, o diálogo, esse vai ser sempre o caminho para a gente buscar aí soluções que sejam importantes para o nosso país, né? Então, agradecendo isso e ficando aqui à disposição para a gente possa avançar aí nos diferentes assuntos sobre o tema. Obrigado. Muito obrigado, Leandro, e parabéns pela participação da Anvisa nessa crise toda, que tem sido exemplar. Sérgio? Bom, também da minha parte, muito obrigado. Obrigado aí ao Carlos pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês. Podem contar com a Abrafarma nas discussões, no que a gente puder contribuir de avanços para o país, a gente está aqui à disposição. Obrigado, doutor Gonçalo Vecina, prazer revê-lo também. E é isso aí, debatendo, conversando, né, usando
os diversos olhares que a gente avança, né, que a gente traz melhorias para o nosso país, para o usuário final, que é o que importa. Muito obrigado. Obrigado você, Sérgio. A doutora Carolina não estou... A doutora Carolina, ela pediu desculpas, foi chamada no gabinete do ministro, eles me ligaram até para avisar, e ela pediu 1 milhão de desculpas, agradeceu, falou muito bem aqui da discussão e se coloca à disposição depois para nos apoiar. E eu agradeço aqui, em nome da organização, a participação do Ministério, e o CONAS, que estava programado, infelizmente não conseguiu, mas também é um grande parceiro. Muito bom. Eu quero dizer que foi um prazer participar dessa mesa, realçar os grandes desafios que nós temos pela frente, não só desta crise, mas das próximas, que certamente vamos ter que viver, infelizmente, mas os bichos estão aí, a gente está aqui e eles gostam da gente, né? Então não tem muita saída isso. O que nós temos é que aprender a administrar de uma maneira melhor essas crises. E certamente uma das formas de fazer isso melhor é conversando. Então vamos exercitar a arte da empatia, né? Nos colocar no lugar dos outros parceiros e encontrar a melhor alternativa para a sociedade, que é o nosso objetivo final. Carlos, parabéns pela CBDL e por tudo que você tem feito também no meio dessa crise. Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, doutor Gonzalo, agradeço a todos os colegas, e não só pela presença, participação, mas principalmente pelas atividades constantes e incansáveis que cada um de vocês tem desempenhado aí pessoalmente e profissionalmente à frente das instituições que vocês militam. Então, muito obrigado e espero vocês na próxima. Eu vou passar agora para a última parte, que são as conclusões finais. Convido a doutora Rosana Pilling para dar algumas palavras. Rosana, if you may join me here in the final conclusions. Rosana, se você puder participar das discussões finais, das conclusões. Obrigada, Carlos. É um prazer para mim participar e apresentar essas reuniões com você, porque tem sempre uma interação de multissetores e colaborações. Então, nós estamos criando o caminho para novas formas de fazer as coisas, para aumentar acesso, para acelerar o acesso. Então, foi uma discussão muito rica das novas funções que as farmácias, mais de 80 mil farmácias, então pense na força que elas têm para nos ajudar com o acesso e pensar no empoderamento do autoteste, não apenas para HIV e COVID, mas agora para outras doenças e condições. E começando desde o início da pandemia, quando o Carlos me disse que toda a sociedade está disposta a se unir, os laboratórios, para avaliar centenas de testes que nós temos disponíveis. Então, isso foi uma experiência muito valiosa e muitas lições aprendidas. E eu gosto de pensar que agora nós prosseguimos em gradualmente ter novas formas de fazer as coisas. Eu gostaria de agradecer a nossa saúde pública, em que saúde pública não significa que nós falamos ao público o que fazer, mas o público junto conosco, todos participam para encontrar uma forma, seja na pandemia ou a resistência a antibióticos, para lutar com todas as outras coisas que são importantes na saúde global, em termos de acesso ao diagnóstico. Então, obrigada, Carlos, por nos envolver em outra ótima discussão sobre o legado e o que foi definido para a pandemia e todas as coisas que aconteceram com relação ao autoteste, que nos fez pensar sobre como nós usamos isso para a próxima pandemia.
e outros problemas na saúde. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Foi excelente, agradecemos sua participação, agradecemos aqui o envolvimento de todos, e é importante lembrar que esse legado ele precisa ser documentado até para servir de base para uma construção futura. Nesse sentido, o que a doutora Rosana acabou de mencionar, e o Fábio, tanto o Arcuri quanto o Fábio Brazão, esse projeto de avaliação de kits de coronavírus já vai ter a sua primeira publicação, por mais de 16 mil amostras avaliadas de pacientes brasileiros para testar os testes que chegaram ao mercado. Vai ser uma publicação conjunta. Temos também todo esse conteúdo gerado nos vários seminários, que também estão à disposição, seja no site da Aladiv, no site da CBDR e do IDC, International Diagnostic Center. Então, as apresentações terão depois os links e todos podem rever e usar o conteúdo ali para essa construção da nova ordem de saúde mencionada há pouco. Também conto para isso com o próprio professor Gonzalo, que é professor da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, e corrigindo, ele foi secretário de saúde do município. Eu acabei falando da Covisa, desculpe, doutor Gonzalo, mas é que vigilância, e até por ter sido o primeiro presidente e fundador da Anvisa, está no seu sangue. E aí, não só universidade, academia, como, por exemplo, a USP, através da saúde pública, a própria Fiocruz. E aí o Cláudio Maerovitch brilhantemente nos apresentou suas considerações no seminário passado e também tem trabalhado arduamente para promover essa nova ordem. Então, fica aqui o convite para as próximas jornadas, próximos eventos, mas sempre para trabalhar em prol do nosso cidadão, do nosso paciente, do indivíduo que está ali na ponta e que é o que mais precisa dessa atenção, dentro de um processo de amadurecimento, em que ele próprio se engaja tomando parte desse autocuidado e tentando mudar cada vez mais a questão da doença e voltando-se, sim, para uma questão de prevenção, promoção da saúde. Então, agradeço a todos, peço desculpas pelo atraso, mas acho que foi extremamente importante ter feito essa discussão de forma ampla. Muito obrigado e agradeço a todos. Até a próxima. Thank you.